backup incremental, ele tira aquela marcação do arquivo. Passou um tempo, fui lá e alterei aquele arquivo de novo. Ao alterar o arquivo, ele recebe nova marcação, não recebe? Recebe. Ao receber essa nova marcação, o que vai acontecer? Fiz um outro backup incremental. Está marcado? Está. Então o backup incremental vai incluir ele nesta nova cópia de segurança. Perceba que já é a terceira que a gente está falando. Fiz uma do completo, fiz uma do incremental, vou fazer mais uma do incremental agora. Então ele vai salvar esse arquivo. Após salvar esse arquivo, ele tira aquela marcação. Então ele salvou o arquivo porque o arquivo tinha sido alterado. Se eu não realizasse aqui uma alteração, esse arquivo não teria que ser incluído nesse terceiro backup que nós realizamos. É aí que está a ideia do backup incremental. É salvar somente aquilo que foi alterado. Porém, na nossa brincadeira, tem mais um tipo de backup, que usa como referência o último backup completo apenas. E aí vem justamente este que é o backup diferencial. O que acontece com o backup diferencial? Quando você realiza um backup diferencial, você tem que fazer o paralelo também aí com estas suas características. Primeira característica aí, o que ele salva. Então ele vai salvar aí algumas informações. Apaga só o primeiro. O que vai salvar? Vai salvar somente os marcados. Mas também só vai salvar o marcado? Pois é, salva somente os marcados. Assim como o backup incremental. O que muda de um para o outro? É o após. Então ele salva somente os que estão marcados durante o processo. Agora, após salvar os arquivos, ele vai realizar o processo contrário. Ao contrário dos outros dois, ele deixa marcado, ou seja, permanece marcado a informação. Então ele deixa marcado, ele não desmarca, portanto, a informação lá daquela propriedade. Simplesmente ele vai deixar marcadinho lá. Ué, mas isso vai interferir no quê? Olha, ele salva sempre o que está marcado, certo? Mas ele deixa marcado após realizar. E aí, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que na hora que você realizar o próximo backup diferencial, ele vai salvar de novo o arquivo que já foi incluído no anterior. Como assim? Você vai realizar um backup completo, certo? Esse backup completo, ele tira a marcação, não tira? Tira. Quando você alterar o arquivo, aí ele pode ser incluído no backup diferencial. Por quê? Tanto o incremental quanto o diferencial só irão salvar aqueles arquivos que foram marcados. Mas você tem aqui justamente esse passo que é a diferença, que é quando ele vai desmarcar ou não aquela propriedade. Você realizou o backup incremental, é uma coisa. Agora a gente está olhando o diferencial. O diferencial, tenho lá aquele arquivo. Vamos imaginar aqui o nosso arquivinho e aquela propriedade. O arquivo foi incluído aqui, alterei ele, então ele sofreu marcação. Quando eu for realizar esse backup diferencial, está marcado? Está. Se está marcado, vou incluir aqui. E depois, ele deixa marcado. Vou lá, depois de um tempo, e faço novo backup diferencial. O backup diferencial vai olhar para o arquivo. O arquivo está marcado? Está. Ainda está. Ele mesmo não tinha desmarcado. Então ele vai incluir aqui. Vou fazer outro backup. Está marcado ainda? Está. Vai incluir de novo no outro backup. Então perceba que em todos os backups aqui, por mais que eu não tenha alterado, o arquivo continua igual nessa situação aqui. Quando eu salvei ele aqui, eu não mexi mais nele. Fiz esse outro backup, eu salvei o mesmo arquivo que já estava no anterior. Aí que entra a comparação entre o incremental e o diferencial. A tendência, por conta desta forma, é que os backups diferenciais, ao longo do tempo, vão crescendo mais que os backups incrementais. Porque o incremental ele quer só aquela diferencinha pequena. O diferencial ele vai pegando a diferença. Só que o nosso ponto de comparação é quem? O ponto de comparação do backup diferencial foi esse primeiro aqui. Quem que é esse primeiro? Quem que é esse marco? Esse marco é o backup completo. Foi ele que foi realizado aqui no primeiro momento, para ser um ponto de referência. Então a questão de rotina de backup depende em como você configura esses três tipos de backup. Por quê? É aí que começa aquela outra questão. Então primeiro a gente entende a base, o que eles relacionam pontualmente. Se você entendeu isso aqui, na hora da prova, é só fazer o passo a passo olhando esses detalhes. E querendo ou não, tem que fazer passo a passo. Se não fizer passo a passo, querer ser preguiçoso, tem chance de errar. Mas isso aqui é para um grupo de questões mais específicas. Aquela que vai fazer você ficar na cabeça do concurso. As outras, você resolve já por aqui, no conceito básico.
O que acontece é que eles vão dizer o seguinte, que não foi feita uma rotina tradicional. O que é uma rotina tradicional? Tradicional é usar o backup completo e depois escolher entre o diferencial ou o incremental. Essa é a tradicional. É fazer o completo, aí nos próximos eu faço o incremental, dali uma semana, por exemplo, faço o backup completo, aí depois continuo incremental, dali outra semana o backup completo e assim por diante. É o que acontece, por exemplo, naqueles backups diários. Normalmente utilizam políticas nessa linha de tratamento. O diferencial. Pego aqui o backup completo no domingo, aí na segunda, na terça, na quarta, vou fazendo backups diferenciais. Chegou domingo, faz outro backup completo. Mesma ideia. Então, escolhe-se normalmente entre um e outro. Porém, nada impede que você fale assim, olha, seguinte, domingo eu vou fazer o backup completo. Segunda, terça, eu vou fazer o backup incremental. Na quarta, eu quero fazer o backup diferencial. Na quinta e na sexta, faz outro backup incremental. E no sábado também faz outro incremental. Ou um outro diferencial, aí volta para o domingo, outro completo. É aí que mora o perigo, na hora que ele mistura os tipos de backup que foram realizados. Por quê? Porque aqui que está o detalhe, no que acontece após salvar esses arquivos. Quando que vai ser desmarcado ou não? Porque olha só, se eu vier fazendo uma rotina de backup diferenciais, ele vai estar incluindo. Se o próximo que eu for fazer aqui for um backup incremental, o backup incremental salva o que está marcado. Ele vai olhar para o arquivo que está marcado, incluindo o incremental. Tranquilo. Então ele vai pegar o que é a diferença em relação ao último backup? Não necessariamente. Mas é porque aí você já fugiu ao tradicional. Você fugiu à configuração típica. Então você tem esses dois pontos para interpretar. A ideia de conceito. Qual que é o conceito de referência? Você tem aqui o conceito associado a cada um deles. Você no seu materialzinho e vamos aí retomar. O backup completo salva todos os arquivos. Backup incremental salva os arquivos alterados desde o último backup, seja ele qual for. E o backup diferencial salva os arquivos que foram alterados depois do último backup completo. Então o ponto de referência aqui é sempre o backup completo. Nos dois casos, incremental, diferencial, você tem o backup completo como um marco. Mas a diferença é a colocação que você tem ali. Esse é o conceito. Para a maioria das questões você resolve por esse argumento. Mas sempre tem esse detalhezinho. Entender um pouco mais a fundo esse passo a passo. É aí que mora o nosso maior perigo. Por isso, dê estas regrinhas para você entender o que ele salva, o que ele não salva, se está marcado, se não está marcado. Ponto. É isso que você precisa para a sua prova. Só para fazer um paralelo, para você entender um pouquinho essa noção, vamos fazer aqui um esqueminha simples, só para exemplificar. Ele é um esquema um pouco mais delongado, mas aqui é só para a gente ver. No curso regular você tem ele passo a passo aí também. E tem outras oportunidades que eu quero mostrar, oferecer um materialzinho diferenciado para você fazer isso também. Mas, por hora, vamos nos concentrar nessa essência. O que você tem aqui? Você tem os seus dados, ou seja, os seus arquivos originais. Então, vamos imaginar que aqui é o seu HD, são os dados originais. Nós temos que fazer um paralelo em 3 linhas. Por quê? Você tem 3 tipos de backup a serem realizados. Então você tem os seus dados aqui apresentados. Parece que foi crescendo, mas imagina que é tudo igual. E você tem as 3 linhas paralelas. Só que nosso ponto de referência, o nosso marco, é quem? O nosso marco é o backup completo. Temos que fazer ele nos 3 casos. Então aqui eu vou realizar um backup completo, aqui eu vou realizar um backup completo e aqui eu vou realizar o backup completo. Nos 3 casos aí eu vou fazer o backup do tipo completo. É o ponto de referência. E depois deste marco é que começam as suas rotinas de backup. E que aqui nós vamos usar, por exemplo, uma sequência de backups que vão ser backups completos. Vou mudar a cor aqui. Então, essa rotina, como vai ser completo, fazer tudo vermelho aí o completo. Então, esse backup aqui, eu vou continuar no completo, depois vou fazer outro backup completo, depois outro backup completo. É uma rotina de backups completos. Pensa que diariamente, hoje eu fiz esse aqui, amanhã eu vou fazer aquele, depois esse, depois esse. Essa é a ideia. Nessa segunda linha, nós temos aqui os backups do tipo diferenciais. Então aqui o backup, vou pegar incremental para ser na mesma sequência que a gente já trabalhou aí. Vou pegar o backup incremental, na verdade. O backup incremental. Também posso optar pelo backup diferencial. Então, a rotina de backups diferenciais. Então, cada um aqui é um dia que você executou esse backup.
Isso aqui é o conceito geral, é o que a 90% das questões relacionadas a backup vão tratar. Nada nos impede de chegar aqui e jogar um backup diferencial, depois desses três, jogar um diferencial, ou jogar depois desses três diferenciais um incremental. Nada contra isso. E você tem aqui os processos, essa base. E às vezes é isso que você vai ter que fazer na prova. Claro que aqui a gente está mostrando o todo. Na prova você vai ter que fazer só para esse cara, ou fazer um pouco de cada um para poder ter a noção da diferença entre eles. Mas o que acontece? Vamos imaginar que você tem aqui os arquivos. Criar um arquivo A. Como os dados são os mesmos, é a mesma base de dados que você tem, eu tenho o arquivo A nos três. Então, o que vai ter aqui nos três casos é o mesmo conjunto de arquivos. Só que eu fiz eles separados porque para cada um vai ter uma situação posterior, que é o que acontece após salvar os dados do backup. Então tem o arquivo A, mas vamos criar um arquivo B aqui também. O que acontece? Esse nosso arquivo A, ele foi alterado. O arquivo B já foi incluído em algum backup. Porque a questão ela não vai te dar esse posicionamento, ela não vai dizer se já foi feito um backup ou não, em que ponto aqui você está, ela não diz isso. Ela diz para você, eu tenho um conjunto de dados e eu quero saber como usar esses backups. Então esse arquivo A ele sofreu alteração. Vou colocar aqui um xzinho, dizendo que ele já está alterado. Se ele está alterado, ele tem uma marcação, não tem? O B já foi incluído no backup, então parte do pressuposto que ele já estaria desmarcado. Ao realizar o backup do tipo completo, nosso ponto de referência, o backup completo salva tudo, seja algo marcado ou não. Então chegou aqui, ele vai salvar o arquivo A, vai salvar o arquivo B. Vai salvar o arquivo A, vai salvar o arquivo B, porque é o mesmo cara aqui. E como é o backup completo, após salvar, o que ele faz? Vem aqui, tira a marcaçãozinha básica. Tirou a marcação. Nos três casos, porque a gente realizou nos três paralelos o backup completo. Então percebeu que igualou, né? Bacana. Aí vamos pensar assim, para fazer um backup, justifica-se fazer um novo backup, o backup do dia seguinte ali, se eu alterei esses arquivos, não é mesmo? Então vamos alterar os arquivos. Vou alterar esse arquivo A. Se eu alterei ele, ele vai ser marcado quando você altera. Vou chamar ele de A1 aqui, só para você ter noção que é a versão 1 já dele. Tem a versão 0 ali e a versão 1 desse arquivo. Mas também vou criar um novo arquivo. Vou criar o arquivo C. E toda vez que eu crio esse arquivo, já vou chamar ele de C1 aí, mas toda vez que eu crio um arquivo, ele recebe uma marcação, não recebe? Então vai marcar esse carinha ali, porque eu acabei de alterar, de criar esse arquivo. Bacana. Agora vamos à nossa rotina de backup. É um backup completo esse aqui, não é? Completo salva tudo. Então eu vou olhar para os dados e vou salvar todos os dados. Vou salvar o arquivo A1, vou salvar o arquivo B e vou salvar o arquivo C1. É um backup completo, ele vai lá e tira a marcação. Beleza. Acabamos o completo, vamos para esse. Se fôssemos realizar um backup incremental, incremental salva aquilo que foi alterado em relação ao último backup. De modo geral, salva só o que está marcado. Então o backup incremental vai salvar o arquivo A1 e vai salvar o arquivo C1. Após salvar os arquivos, o incremental vai lá no arquivo original e tira a marcação. E se fosse fazer o backup diferencial? O diferencial vai salvar o arquivo A1, vai salvar o arquivo C1, porém, após salvar, deixa do jeito que está. Percebeu já que aqui começou a diferença entre os backups. Até então estava igual, mas agora já começou a ficar diferente um momento após. Novamente, para fazer o próximo backup do outro dia, justifique-se se você alterar os arquivos. Vamos lá. Vou alterar novamente o arquivo A. Ao alterar esse cara, já estava marcado, então continua marcado. E vou chamar de A2 porque é o segundo momento que eu estou alterando ele. Tem uma alteração. E vamos criar um arquivo D. Então criei o arquivinho D num segundo momento aqui, portanto. Como eu criei esse arquivo, ele tem nova marcação tranquilamente. Vamos para a realização do backup. Backup completo salva tudo, esteja marcado ou não. Então ele salva o A2, salva o arquivo B, salva o arquivo C1 e salva o arquivo D2. Fez o backup completo, ele tira aquela marcação. Foi fazer o backup incremental. Ao invés de fazer esse, optei por esse. Backup incremental salva só o que está marcado. Então só tem o A2 e o D2. Então ele salvou o A2, salvou o D2 e removeu a marcação, porque o incremental ele vai lá e tira. Não quis fazer o incremental, quis fazer o diferencial. Ele salva somente o que está marcado. O que está marcado? O A2, o C1 e o D2. Perceba que o C1 eu não alterei deste backup para esse. É o mesmo C1. Só alterei quem? O A2, o D2 é novo.
Então você começa a perceber que eu estou replicando uma informação que já estava no backup. Nesse cara, não. Eu estou repetindo o A2, mas é um arquivo que foi alterado, efetivamente. O D1 não. Então por isso que a tendência do backup diferencial é crescer. Mas se for olhar, o completo é pior ainda. Porque aquele arquivo B eu não alterei em momento algum. E ele está em todos os backups completos. É aí que começa a brincadeira. Backup completo, diferencial, deixa lá, marcadinho. E o último caso. Vamos lá, alterar novamente o arquivo A num terceiro momento. Então alterei o arquivo A, vai ser o nosso A3. Aqui também alterei, continuou marcado, continuou A3. E vamos criar o arquivo E. Então tenho lá o arquivinho E num terceiro momento. Então E3. Ao criar o arquivo, ele é marcado. Então põe lá a marcaçãozinha no E, também marcadinho. O que acontece? Vamos fazer o backup completo. O backup completo salva tudo, não salva? Então ele vai salvar o arquivo A3, vai salvar o arquivo B, vai salvar o arquivo C1, vai salvar o arquivo D2 e vai salvar o arquivo E3. Após, volta para os originais e tira as marcações. Caso tivesse optado pelo incremental, ele ia salvar só o A3 e só o E3. E ia tirar as marcações. Agora olha só o tamanho da diferença entre o backup completo e o backup incremental. E olha o diferencial. O diferencial salva o que está marcado. Então ele vai salvar o arquivo A3, vai salvar o arquivo C1, vai salvar o arquivo D2 e vai salvar o arquivo E3. E vai continuar tudo marcado. Então, comparando entre eles, você percebe a execução básica aqui. Qual? Você compara o tamanho desses dados, o que ele propôs para você. Então, olha só, o backup completo ele tem 5 arquivos. O backup incremental, ele traz para você 2, enquanto que o backup diferencial traz para você ali 4 arquivos. Só que não olha só isso. Por quê? Aqui são duas questões. Tempo de execução em tempos de execução e recuperação. Porque você tem 2 processos. A execução do backup e você tem um momento de restaurar o backup. Qual backup é o mais rápido para cada processo? Tem diferença? Tem, porque aí vem aquela questão. O que acontece? Quando você restaura um backup do tipo completo, para restaurar backup, tipo, deu merda, perdi os arquivos originais. O que eu vou procurar no backup completo? Ora, eu vou pegar o último. Porque o último tem tudo que eu preciso. Então tá ali o que eu necessito. Então simplesmente eu vou restaurar o último completo. Para executar o backup completo, ele salvou quantos arquivos na sua execução? Vamos colocar aqui o backup completo. O backup completo, na sua execução, ele salvou 5 arquivos. Então é isso que você tem. Execução, ele salvou 5. E para recuperar, para restaurar, o backup completo também restaurou 5 arquivos. Por quê? A ideia de tempo dele. Vou pegar só agora uma coluna de análise, a última. Backup incremental. O que o backup incremental precisa restaurar? O backup incremental, para ser restaurado, ele vai restaurar o último backup incremental sozinho? Não. Ele tem aqui, ó, alterações. O D2, por exemplo, só vou encontrar o D2 aqui. Como eu não alterei depois, o C1 só vou encontrar lá. Então, no backup incremental, eu tenho que pegar o último backup completo e todos os backups incrementais depois dele. Isso é o que eu vou restaurar. Então, aqui, ó, restaurei esse cara, só restauro o último. Enquanto que aqui, para restaurar, tem que restaurar tudo isso aqui. Olha a execução. Na execução, salvou 2. Então coloca ali, backup incremental, na hora de ser executado, salvou 2. Então foi rápido, porque só tinha 2 arquivos para salvar, comparando com o completo, que salvou 5. Mas para restaurar, o incremental vai ter que restaurar quantos arquivos? Vamos olhar lá. Eu vou ter que restaurar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arquivos. Bem mais do que o backup completo, que só restaurou 5. Então aqui na restauração ele restaurou 8 arquivos. Beleza, comparamos já a diferença. Olha o que você vai perceber. Na hora de executar, se você tem pressa, precisa executar o backup rapidamente para não onerar outros serviços, tem que ser o backup incremental, porque o completo demora mais. Porém, se der merda, eu preciso recuperar com a mesma rapidez que eu executei ou eu posso demorar mais para recuperar? Então perceba que eu ganho de um lado e vou perder do outro. Essa é a regra do backup. Então, não tem como, é que nem física, você não tem como criar energia, não tem como criar matéria, simplesmente você vai transformar a coisa toda. Aqui também, você vai ganhar de um lado e vai perder do outro, e vice-versa. E aqui o backup diferencial, o último. No backup diferencial, você vai restaurar o último backup completo, que é o marco que você tem, e
o último backup diferencial. Então você restaura só 2 arquivos de backup. Então é isso que você vai restaurar, o último completo e o último diferencial. Por que o último completo? Porque lembra que eu posso pegar e falar que isso aqui ocorreu nesses 3 dias, 4, contando o completo. Depois vim aqui e colocar outro completo. Então é sempre o último completo que você tem que olhar. Lá, na hora de executar esse cara. Bom, o backup diferencial, na hora de ser executado, eu salvei 4 arquivos, não salvei? Que é nesse ponto, executei. Salvou 4 arquivos. Só que para restaurar, são esses 4 arquivos, mais os 2 lá do fundo. Então, para restaurar, foram 6 arquivos aí do backup diferencial. Olha a diferença ali. Ele teve um ganho maior do que o incremental na hora de recuperar. Então, escolher qual backup você vai realizar depende desta necessidade. Você vai avaliar isso aqui. Mas outro detalhe. O que mais você vai avaliar na hora de escolher entre backup diferencial e backup incremental ou completo é o que você precisa. Olha só, no backup incremental eu tenho as 3 versões do arquivo, na verdade 4, contando o arquivo A0 lá. Então eu tenho o arquivo A1, a versão do A2, a versão do A3, eu tenho as versões diferentes dele. No diferencial eu só tenho a última e a primeira. No completo, só a última. Então varia isso. Você quer só aquela versão? É uma coisa. Se quiser outra versão, varia em cima desse detalhe. Qual é o desempenho? Também. Mas o que você busca de arquivos para recuperar vai depender aí justamente disso para você escolher qual rotina de backups você deseja utilizar. Então é aí que está toda a argumentação do backup. Por isso que é uma matéria que precisa ser um pouco mais compreendida. Porque se você entender o passo a passo e saber o que você precisa salvar, o que você não vai marcar ou vai desmarcar ali no final, saber exatamente o que é recuperado, você consegue tirar isso aqui na hora da prova. O desempenho, ver qual foi mais rápido, ver se foi feito um backup diferente no meio da brincadeira, porque você conhece o conceito base. E é em cima dele que você vai trabalhar os seus argumentos de referência. Ponto. É isso que nós tínhamos para trabalhar sobre backup. Ali eu coloquei alguns detalhezinhos a mais para você sobre as ferramentas do Windows. Um ponto importante é sobre o Windows 10. No Windows 10, você vai perceber que ele usa a ferramenta chamada histórico de arquivos, que se assemelha mais ao backup no formato incremental. Por quê? Porque o histórico de arquivos ele vai pegando versões diferentes do arquivo. Então você já viu a ideia de versões dentro do backup incremental. Então trabalhar em cima desses argumentos de referência. Agora, só para a gente fechar, o que a gente tem de conceito é a ideia de cloud. É um conceito simples. Você tem a simplicidade da nuvem, trabalhar com esses ambientes, que é a computação em nuvem. Cuidado, porque cloud eu posso falar em cloud computing, ou seja, a ideia de processamento, e eu posso falar em cloud storage. O perigo maior aqui é justamente a generalização. Se nós formos olhar pontualmente, definição, esse aqui fala de processamento, enquanto que o outro fala de armazenamento. Essa é a diferença entre eles. Então, um processa, outro armazena. Mas eu tenho que lembrar que esse termo Cloud Computing também é usado de forma genérica. Ele também pode estar fazendo menção ao de armazenamento ao mesmo tempo. É uma questãozinha que acontece aí. Então, pode ser cobrado definitivo, específico, falando qual que é a diferença entre um e outro, como pode ser mais amplo, mais genérico. Por quê? Aí vem a diferença entre sistemas de armazenamento, como Dropbox, ou Google Drive, Google Disco em português, pegar o Microsoft OneDrive, e os serviços de processamento. Aí entra lá o editor de texto do Google, dentro do Google Docs, você tem o Microsoft Web Apps no processamento, você tem serviços que vão ser utilizados aqui dentro. Então a diferença é essa. É aquilo que parece para você como se fosse um aplicativo. É aí que está a diferença. Mas quando fala de nuvem, apesar de ter essa sutil diferença, o armazenamento, faltou aqui o armazenamento, você tem aqui outro processo, a ideia de processar, armazenar, mas o principal é conhecer as características gerais da nuvem. É onde que mata a maioria das questões, é você conhecer essas características gerais. Quais são essas características gerais? Saber que a nuvem é independente independe de quais recursos? Ela independe de instalação, então não preciso instalar nada específico para utilizar a nuvem. Ela independe desse recurso, dessa ideia que é a instalação.
ela independe de sistema operacional. O que na prova, muitas vezes, em vez de falar que ela independe de sistema operacional ou falar que ela pode ser usada com sistemas operacionais diferentes, eles vão dizer que ela independe de plataforma. Apesar de plataforma ser um sinônimo para sistema operacional, ela também pode estar sendo argumentada como forma de dispositivo. Ou seja, falar plataforma de um desktop, de um tablet, de um celular. Então ela pode trabalhar nessas situações. Então você tem as independências do que você tem. E você tem as dependências também. É onde que cai muita questão. Fala, olha, a computação na nuvem é um serviço completamente independente. Não, ela tem dependência sim. Ela depende do quê? Ela depende do básico, de acesso à internet. Porque a nuvem é a internet. Então eu preciso de acesso a esta rede mundial de computadores. Se eu não tiver acesso a ela, como é que eu vou acessar a nuvem? Então ela depende de acesso. Ela também depende dos provedores de serviço. Esse provedor de serviço, ele pode ser apresentado de duas formas. Pode ser o provedor do serviço contratado, por exemplo, falar lá no serviço que você está utilizando, contratei um serviço para guardar dados, então você depende desse serviço. Como também o provedor de acesso à internet, o cara que conecta você à internet. Então você tem dependências a esses recursos. Agora, qual é o requisito mínimo para que você possa usar a nuvem? Bom, esse requisito mínimo é o que ele vai trazer para você como sendo ter um computador, só que cuidado, eles falam computador na prova, porque o escopo do edital é computador de uso pessoal. Mas pode ser um tablet, pode ser um celular, lembre-se que ela independe de plataforma. Então, um computador com acesso à internet é o recurso aí, o requisito mínimo, que a gente já viu a ideia dele como uma dependência. Então, você tem acesso à internet e você possui um navegador instalado. Por quê? Quando você fala em acessar o serviço da nuvem, você está acessando por um navegador. Mas lembre-se, é algo que eu preciso instalar? Não, não preciso instalar o navegador. Por que eu não preciso instalar? Porque se você tem o sistema operacional instalado, seja o Windows, seja Linux, o que for, você já tem um navegador junto ali instalado. Então não é algo que eu preciso lá manualmente instalar esse cara. Simplesmente já está ali dentro. Apesar de ser um requisito, mas é algo que você não precisa instalar manualmente. Então a diferença base está aí. Mas ela traz algumas outras características. Que tipo de características? Que a nuvem é um serviço mensurado, que é um serviço elástico. O que significa isso? Elástico e mensurado estão atrelados à mesma essência. A ideia é de que você vai pagar pelo uso. Como assim pagar pelo uso? É o que a gente pode definir aí, em termo inglês, pay per use. Você vai pagar de acordo com o que você precisa. Você vai contratar um serviço para armazenar 1 tera. Bacana, você vai pagar por aquele 1 tera. 1 tera é muito, então vai lá e procura um serviço que paga menos por um espaço menor. Mas eu tenho aqui 500 MB, eu preciso aumentar para 1 tera. Tudo bem, você tem 500 MB, 500 GB, quer aumentar para 1 tera? Vai lá e paga. Liberou o pagamento, já está liberado. Você já tem aquele espaço. Não é necessário que você reinstale, que você copie, que você faça nada diferente. É um serviço elástico. É só pagar que ele está liberado e mensurado. Então ele tem essa natureza de ser um serviço pago. Claro que é aí que moram algumas questões perigosas. Por quê? Ninguém vai fazer um serviço ali gratuitamente. Ele vai fazer o serviço, como por exemplo, mas o aulão é gratuito. O aulão é gratuito para mostrar para você que estudar para concurso é importante. Para estudar para você, que para ir rumo à sua aprovação, você precisa se dedicar, precisa estudar e passar por isso aqui. Aqui a gente está mostrando o nosso trabalho, como é que a gente oferece isso, qual é a qualidade do serviço que você tem. Da mesma forma que você vai contratar ali serviços como o Google Docs, como você vai pegar o OneDrive, para que você veja, goste do serviço e adquira o serviço. É essa a realidade que movimenta o processo. A mesma coisa nós aqui. Então nós estamos mostrando para você o que você precisa, como você pode utilizar e como você pode chegar até a sua aprovação, mudar a sua vida efetivamente. Então, para ir rumo a essa aprovação, usa o cupom aí, tá ali embaixo, aproveita. Você tem aí essa opçãozinha básica. Olha lá para o seu materialzinho. Algumas questõezinhas ali bem curtinhas e rápidas sobre o assunto aí de modo geral, falando da nuvem mesmo. Quando você fala ali em nuvem, olha lá, primeira questãozinha. O aplicativo Dropbox é um exemplo de aplicação na nuvem que oferece o opcional de instalação do programa. Aí um ponto interessante, é opcional. Não preciso, mas posso instalar alguma coisa? Posso, é um opcional que você tem. Então, instalar no computador. Ele cria uma pasta na qual o usuário pode colocar os seus arquivos.
Assim, o programa mantém sincronizados os arquivos presentes na pasta com o serviço na nuvem, de tal modo que o usuário tem acesso a esses arquivos de qualquer dispositivo que possua acesso à internet e um browser, mesmo que o aplicativo do Dropbox esteja instalado no dispositivo usado para o acesso. Exatamente. Você tem isso aí para o Google Drive, para o Google Disco, né, ou OneDrive. Ele cria uma pastinha local. Tudo que você salva naquela pasta, ele já vai jogar na nuvem, para evitar que você tenha que abrir o navegador, acesse o site do serviço, faz upload do arquivo. Olha o transtorno, mas para tornar o processo mais rápido, ele tem esse aplicativinho que você pode, não precisa, você pode instalar e facilita tudo aí para você nesta sincronização. Tranquila, corretíssima é a questão. Próxima questão. O que você tem aí? Um agente de polícia recebeu via e-mail uma pasta de trabalho em formato XLS. Porém, ele não possui instalado em seu computador o programa padrão deste formato, ou mesmo outro programa equivalente. Assim, é impossível para o usuário abrir e editar tal documento sem instalar programas específicos? Olha só, impossível nas provas de certo e errado? Normalmente tende a ser uma questão errada. O que ele está dizendo ali para você nesse aspecto de impossível? Quando ele joga ali a ideia posso usar o Google Docs lá, as planilhas, ou o Microsoft Web Apps para poder ver esse arquivo, editar ele minimamente? Pode, entre outros serviços que existem, você tem isso no seu celular, Polaris, View, entre outros aplicativos, que você consegue editar, mesmo não tendo aí o aplicativo efetivamente. Você vai lá e acessa pela nuvem aquilo ali. Então, questão errada. Tem como abrir esse arquivo? Tem como trabalhar? Tem como trabalhar com ele sim. Questão 3. Dropbox, um sistema instalado no computador do usuário, que permite que o mesmo faça uso da computação em nuvem, independe de conta de usuário. Tá de sacanagem. Você vai querer compartilhar, sincronizar os seus arquivos como se você não disse quem é você. Tem que ter conta de usuário sim, tem que ir lá, fazer login e tudo mais, para que os arquivos que estão na sua conta permaneçam na sua conta. Você pode usar esses serviços para compartilhar arquivos com outros usuários, mas se você quiser manter só naquele quadradinho no seu cercado, você pode, tranquilamente. Então, ficar atento a isso. Questão 4. O usuário pode acessar seus dados armazenados na nuvem, independente do sistema operacional e do hardware que esteja utilizando no seu computador pessoal? Lembra ali, ó, independente de plataforma, independente de sistema operacional. Corretíssima questão. Próxima. No SkyDrive, arquivos criados no pacote Microsoft Web, Microsoft Office local, podem ser diretamente manipulados em qualquer plataforma, sem necessidade de instalação de aplicativos adicionais? Sim, usando o Microsoft Web Apps, que é o serviço online para isso, ou mesmo o Office 365, que está aí sendo trabalhado. Então, colocar esse aspecto aí. Na computação em nuvem, questão 6.